A igreja é agora como Israel. A igreja é como Israel quando saiu do Egito. Quando Israel estava no Egito, por sua graça maravilhosa, sem nenhuma organização ou qualquer outra coisa. Ele chamou Israel para a sua saúde, ele chamou para a sua herança. A graça proveu-lhe um profeta, a graça deu-lhe a coluna de fogo. A graça deu-lhes um cordeiro sacrificial. A graça lhe deu poder, a graça deu-lhes libertação, a graça deu-lhes vitória, a graça deu-lhes todas estas coisas. E eles dançaram no Espírito e gritaram e louvaram a Deus por isto. E eles nem sabiam que quando estava dançando ali, nas margens do Jordão, ou Mar Morto, que estava há 40 anos longe da terra, eles estavam apenas a 5 dias de distância, mas cometeram um erro crucial em Êxodo, no capítulo 19, quando eles aceitaram a lei ao invés da graça, onde eles rejeitaram a forma de Deus para terem algo por si mesmo. Dê-nos algo para fazer. Esta tem sido a ideia do homem por todo o tempo. Agora lembre-se, isto tem sido a ideia do homem. Esta é a natureza do homem. Adão expressou isto no jardim do Éden. Quando ele estava perdido, ao invés de retornar para Deus pela graça, ele tratou de fazer para si mesmo um avental. E desde então, ele tem tratado de fazer algo que tem a ver com a redenção. Quando a redenção é uma oferta gratuita de graça. Somente de Deus. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Deus te salvou. De maneira alguma você pode fazê-lo, mas o homem quer ter algo para fazer com relação a isto. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para vocês. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para dividir campos, nem para fazer proselitismo, nem para falar mal de ninguém, nem para denegrir ninguém, não. Estamos aqui para pregar a verdade na sua íntegra, na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós recitamos aqui o parágrafo da mensagem do profeta Retorno e Jubileu, no parágrafo 61 e 62, mostrando que o erro fatal de Israel foi escolher a lei, escolher algo para eles fazer e rejeitar a graça. Porque a graça é quem provê todas as coisas. A graça proveu o cordeiro, a graça proveu a abertura no Mar Vermelho, a graça proveu um profeta, a graça proveu a coluna de fogo para eles, a graça fazia tudo por eles, mas eles queriam ter algo para fazer. São assim os seres humanos. Eles querem ser salvos, mas eles querem fazer para ser salvo. E você nunca adquire a salvação desta forma. Nunca. Porque a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Isto, pronome demonstrativo neutro. Nem a graça e nem a fé vem de vós. É dom de Deus. A fé para eu crer nesta graça é Deus que produz em meu coração. O homem não tem nada a ver com a salvação. É Deus que salva o homem. Porém, o homem busca meios, maneiras, caminhos,
religiões para tentar se esconder, para tentar ser salvo. Porque nós temos muitas denominações no mundo? Porque as pessoas elas querem fazer o próprio caminho delas. Nós temos essa Bíblia. Aqui está a Bíblia completa. Aqui está o caminho de Deus. Aqui está os requisitos de Deus para termos uma vida de obediência. Mas só que as pessoas não querem, então elas vão criar placas, maneiras, meios para se salvar. Aí você tem a placa Assembleia, Batista, Presbiteriano, Congregacional. Isso são tudo nomes blasfemos. Como o profeta falou nesta mensagem, nomes blasfemos. Isto são gaiolas que aprisionam as pessoas e não levam eles a lugar algum. Aí eles dizem, placa de igreja não salva ninguém, no céu não tem placa de igreja. Verdade, no céu não tem placa de igreja, então retire as placas aqui. Quer dizer que aqui tem que ter placa e no céu não vai ter placa. Quer dizer que as placas daqui são válidas. Ora, ora, ora. Deus não tem placa nem aqui nem no céu. Deus tem uma noiva, uma igreja preparada que segue esta palavra completa. Então eles criaram um meio. Se o céu fosse dos batistas, então haveria fio dental. Eles iriam usar fio dental, iriam usar biquíni, iria para a academia de short colado. Então no céu teria que ter academia, teria que ter praia, teria que ter biquíni para eles, teria que ter batom, maquiagem. Se o céu fosse dos batistas, ele seria um inferno. Se o céu fosse das assembleias, da Assembleia dos Homens, que eu não vou chamar isso de Assembleia de Deus, mas se o céu fosse das assembleias, então haveria pessoas que compravam e não pagavam, haveria adúlteros, mau testemunhos, pastores trapaceiros, ladrões. Se fosse das assembleias, então não seria um céu, seria um inferno. E assim segue. Eu não vou enumerar as denominações. Então, céu não é para isso não, para chiqueiro de porcos não. Céu é para pessoas preparadas, pessoas redimidas, pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, que têm coragem de aplicar esta palavra em seu coração e praticá-la. Mas vamos ver mais um pouco da porção que nós estamos continuando aqui, em Êxodo 20, nós estamos no capítulo 21, vamos entrar agora no capítulo 21, que são as leis do judiciário para Israel, as leis jurídicas, a forma de praticar a justiça. E tudo que você lê nessa Bíblia, você tem que aplicar a Cristo. Você tem que ver Cristo no Velho Testamento. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo foi o único homem que cumpriu toda a lei. Por isso, quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu cumpro toda a lei, porque Cristo cumpriu a lei por mim. Nenhum homem é capaz de cumprir a lei, mas Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. E agora eu preciso estar em Cristo para eu cumprir toda esta lei. Veja, o profeta disse assim, a igreja agora é como Israel. Então nós estamos seguindo aqui a sequência do Êxodo, porque você sabe que houve 3 êxodos. O primeiro êxodo foi aqui. Todo êxodo tem a coluna de fogo, tem um profeta, certo? Todo êxodo tem as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Todo êxodo tem o sangue aplicado. Então o primeiro êxodo, quando eles saíram debaixo do sangue de um cordeiro, o sangue nos umbrais das portas, cruzaram o Mar Vermelho, que simboliza o batismo, chegaram ao deserto, que é a santificação, para depois entrar na terra prometida, cruzar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. O Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo, e adentrar na terra prometida, que é figura do Espírito Santo. O segundo êxodo foi quando Cristo veio. O primeiro é tirar uma nação de outra nação, tirar Israel do Egito. O segundo, Cristo veio para tirar as pessoas do jugo farisaico da religião, para o povo encontrar descanso para a vossa alma.
O cordeiro agora era Cristo e teve o sangue derramado. Ele próprio era o profeta que Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim. O terceiro êxodo, agora, numa mensagem, quando Deus enviou um profeta e ele aplicou o sangue. Quem é o sangue hoje? O Espírito Santo aplicado em nossos corações. O Espírito Santo é a terra prometida. E este profeta, William Branham, no terceiro êxodo, para nos tirar das gaiolas denominacionais, das denominações, da religião do dia, da religião do momento, ele nos ensinou as 3 etapas da graça que forma o novo nascimento. Justificação, quando eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e sou batizado, eu sou justificado. Santificação, quando eu tiro todo o mundo de dentro de mim, tiro toda a lama, tiro toda a natureza ruim, então eu sou santificado. E eu sou santificado pela lavagem da água, pela palavra. E batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo habita dentro de mim e ali eu tenho uma nova natureza. Então, é tremendo. Mas veja, aqui nós temos agora o seguinte, Êxodo 21. Agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe deu uma mulher, e ela lhe gerou filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente, amo o meu senhor, a minha mulher e meus filhos, eu não sairei livre. Então o seu senhor o levará aos juízes e também o levará à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele servirá o seu senhor para sempre. Muito bem, uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. Liberta o povo que está do outro lado. Toca os corações, unge os ouvidos e os corações destas pessoas. Unge os meus lábios e o meu coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha só, depois de dar os mandamentos para Israel, os primeiros ensinamentos sobre a conduta de Israel, mandamentos que ele iria ensinar agora são preceitos, é sobre o servo, o escravo. Por quê? Porque Israel foi escravo no Egito. E Deus não queria mais que seu povo fosse escravo. Mas aconteceria o seguinte, de pessoas se tornarem servos de outros. Então, quando uma pessoa comprava um servo hebreu, ele tinha direito de servir aquele senhor que o comprou 6 anos. No 7º, ele sairia livre. Você vai ver o seguinte, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre gratuitamente. Era mandamento, era lei que Deus tinha estipulado. Ele tem direito de trabalhar 6 anos. Você compra um servo hebreu para servir a outro hebreu. Não podia servir a estrangeiros, não, porque os estrangeiros não sabiam tratar os escravos. Eles maltratavam. Então Deus não queria que agora um hebreu maltratasse outro hebreu, mesmo ele estando trabalhando para ele, não. Veja que se aquele hebreu que era escravo, aquele hebreu, o israelita que era escravo, se ele gostasse de comer pão branco, o seu senhor não teria que dar para ele pão preto, não. Tinha que dar o que ele gostasse de comer. Se ele sabia trabalhar num serviço, ele não podia botar ele para trabalhar em outro serviço, não. Tinha que botar para trabalhar naquele serviço que ele tinha habilidade. Isto foi o que Deus deixou para eles fazerem. Que sejam desta forma, para ele não ser maltratado.
E ele também não poderia ser rebelde, aquele escravo hebreu. Mas tinha um direito, tinha uma lei, um mandamento, que ele só tinha direito de trabalhar 6 anos. No 7º, começando o 7º ano, ele estaria livre, sairia gratuitamente. Se entrou com mulher, sai com mulher e filhos. Se seu senhor deu a mulher para ele, então a mulher fica com o seu senhor. Veja, 6 é o número da imperfeição, 7 é o número da perfeição. Você vai ver que a mulher samaritana, ela foi liberta no 7º marido. Observe. Jesus disse para ela, se tu beber da água que eu te der, jamais tornará a ter sede. Ela disse, dá-me desta água para que eu possa beber, para que eu nunca mais venha pegar água neste poço. Ela queria água para saciar a sede dela, carnal. Jesus queria dar uma água para saciar a vida espiritual dela e nunca mais ela ir buscar nos prazeres carnais, porque quando Jesus disse assim, ó, vai buscar teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que tu tens não é teu, mas o 7º chegou. O 7º traz o preenchimento da alma. O 7º vai te dar a água para preencher a tua alma e você ser liberta e nunca mais querer praticar esses prazeres carnais efêmeros, passageiros, superficial, e nunca mais você vai praticar um adultério, nunca mais você vai fazer isso, porque ela tinha tido 5 maridos, mas agora o 6º que ela estava não era dela, era uma relação de adultério. Ela tinha tomado de outra mulher. Mas Jesus, como 7º, que é a perfeição, veio até a vida dela para saciar a vida dela. Então, ao saciar a vida daquela mulher, ela nunca mais praticou aquelas coisas. Ela nunca mais se envolveu em uma relação de adultério. Mas ela tinha tido 6, 5 e o que tu tens não é teu. Ela tinha tido essas relações para tentar saciar a sua sede, porque as pessoas pensam que vão saciar a sua sede com os prazeres carnais, mas não sacia. Quanto mais você dá para esta carne, mais esta carne pede. A única forma de você ser saciado é com o 7º. E quem é o 7º? Cristo. O 7º não faz relações carnais. O 7º preenche a alma. O 7º dá uma água que mata a sua sede. Você nunca mais vai querer beber a branquinha que o povo chama aí. Você sabe do que eu estou falando? Não, porque Jesus sacia a tua alma. Então, por que o escravo hebreu tinha direito no 7º ano de ser liberto? Porque isto é uma figura. Eu vivia lá no mundo, no Egito, não conseguia saciar a minha vida. No momento que eu encontrei Cristo, eu fui livre. Cristo é o 7º, é a perfeição. Então ele tinha direito de dizer, eu não trabalho mais como escravo, eu sou livre. O 7º ano chegou, eu sou livre. Quando você encontra Cristo, você é livre deste mundo. Quando você encontra o 7º, 7 é o número da perfeição. Quando você encontra Cristo, você é livre deste mundo. Você não é mais escravo deste mundo. É tremendo. Então é assim, eu estou aqui pregando a palavra para você. Se você resolve aceitar Cristo, você aceita o 7º, o 7, que é a perfeição, Cristo. Quando você aceita Ele, você é livre. Mas se você recusa esta liberdade, o que acontecia com o escravo? Se aquele escravo dissesse assim, não, eu gosto do meu patrão, do meu senhor, eu quero ficar aqui porque eu gosto dele, eu não quero sair livre. Tá bom, não quer sair livre?
Você não quer sair livre? Então você vai ser marcado na orelha com uma suvela. Da mesma forma que o sangue foi colocado nos umbrais das portas para Israel sair do Egito, agora ele também iria para um processo deste, iria ficar ali no umbral da porta para ser marcado publicamente diante dos juízes de Israel com uma suvela na orelha, e ele ficaria escravo agora do seu Senhor até o ano jubileu. Veja, existia também outra forma do escravo ser livre, mas isso eu vou pregar em outra ocasião, que era o ano jubileu. De 50 em 50 anos, no dia da expiação, o sacerdote tocava uma trombeta anunciando o ano jubileu, e todo escravo que estivesse em Israel, ele podia declarar-se ser livre, exceto aqueles que estivessem em cidades muradas. Mas isto eu vou explicar em outra ocasião. Mas vamos aqui. Eu vou explicar o que é o jubileu claramente para vocês entenderem. Mas vamos aqui. Então ele pegava e dizia assim, não, eu não quero sair. Eu estou gostando do meu patrão, ele é um bom homem, eu quero ficar com ele. Eu não quero sair livre. Então você vai entender que todo escravo, quando começava o 7º ano, ele tinha direito à sua liberdade. Trabalhava 6, mas no 7º ele era livre. Agora ele se torna livre. Mas se ele não quisesse sair, então o seu patrão pegava uma suvela e marcava ele na orelha. E ele ficava agora escravo do seu patrão. Por que na orelha? Porque quando um homem se sujeita a outro homem, ele não consegue mais ouvir Deus. Ele não consegue mais ouvir Deus. Então ele foi marcado. Ele agora ia ser servo daquele outro homem. A Bíblia diz aqui para sempre, mas esse para sempre era até o jubileu. E aí você tem, ele iria ser escravo. E uma pessoa, quando é escrava do mundo, ela não consegue ouvir Deus. Então era assim, ó, eu estou pregando esta palavra para você, anunciando a libertação. Quem é a libertação? Cristo. Ele é o 7º. Ele é este 7º ano que traz a libertação. Se você recusa a libertação, recusa Cristo, recusa a palavra, só resta para você ser marcado pela marca da besta. Agora, as pessoas pensam assim. Pense que a marca da besta é um chip que vai ser implantado em você e aí você vai ser impedido de comprar e vender. Não, nada disso. Quando o CPF chegou no Brasil, os assembleanos disseram que aquilo era a marca da besta, porque todo mundo ia ter. Ia ser identificado por aquilo. Quando a televisão chegou, os assembleanos partiram e disseram que aquilo seria a marca da besta. Nada disso. A marca da besta são doutrinas. Podemos chamar de incredulidade. Você não crer nesta palavra, você nunca será liberto. Você vai ser marcado como este escravo foi marcado. Ele recusou, este escravo aqui recusou o que Deus ofereceu. O 7º ano para ele ser liberto, ele recusou, preferiu ficar com o seu patrão, com homens. Quando você recusa Cristo, recusa a sua palavra, só resta para você a marca da besta, porque você recusou o selo de Deus. Ao recusar o selo de Deus, o que resta para você é a marca da besta. Veja, quando você começa a ouvir esta palavra, a única coisa que traz libertação para você é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Se você recusa, você será marcado. Se você não quer de forma alguma, você será marcado. Então a marca da besta é incredulidade. É uma doutrina que está impregnada na cabeça das pessoas. E chegará um dia que essas denominações se reunirão com a igreja mãe, a igreja católica, e farão um concílio ecumênico. E este concílio será a imagem da besta.
E o profeta diz: chegará um dia que você terá que fazer parte de uma organização, você terá que fazer parte deste concílio. Se você não fizer parte, eles vão impedir você de comprar e vender. Aí virá a perseguição. E Deus tirará a noiva, sua noiva, desta terra. Mas eu quero deixar o assunto do jubileu para o próximo programa e quero deixar o assunto da marca da besta para explicar para vocês o que é a marca da besta. As pessoas já estão marcadas. Mãos, ações, fronte, pensamento. Eles estarão de mãos dadas com o mesmo pensamento, porque terão as mesmas doutrinas. E olha o que disse o presidente da CNBB. Eu tenho um livro em casa, O que é Ecumenismo? E neste livro nós vamos ler aqui que a CNBB diz assim, sabe, as denominações elas têm mais pontos em comum do que divergente conosco. Eles têm o batismo da mesma forma que nós batizamos, eles batizam também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles creem na doutrina da Trindade. Estes são os pontos que convergem e que vai trazer a união entre nós. Então, chegará o dia que vai acontecer isto. E nós, nossos tabernáculos, vão ser fechados. Nós vamos ser perseguidos. Mas Deus tirará o seu povo desta terra. Shalom, preciosos. Ficaremos na próxima reflexão. Vamos falar sobre o jubileu e vamos falar sobre a marca da besta. Este escravo foi marcado com uma sovela. Se você rejeitar Cristo, o que resta para você é a marca da besta. Eu estou te chamando. Sai dela, povo meu, e não sedes cúmplices em suas obras. A todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, que Deus vos abençoe. Saiba que é um prazer maravilhoso estar com você nesta programação de fé. Voltaremos na próxima programação. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Nosso WhatsApp é 83 981 25 1962. Repetindo, 83 Paraíba, 81 25 1962. Faça sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição para te ajudar nesta caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom.